Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Existem em todo o Brasil cerca de 3.500 obras escolares inacabadas, mas que já receberam recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Para tentar solucionar esta questão, o governo federal editou uma medida provisória, a 1174 de 2023, que instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia destinados à educação básica. Eu sou William França e é sobre a comissão mista que analisa esta MP que eu converso agora com a relatora desse grupo, a deputada Flávia Moraes, que representa o estado de Goiás pelo PDT e que está em seu 4º mandato aqui na Câmara. Deputada, seja muito bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada, William. Prazer poder estar aqui mais uma vez e falando aqui com os nossos telespectadores. Muito bem. A senhora está na relatoria dessa medida que ela tem uma importância muito grande porque ela significa uma série de escolas que podem vir a abrir, criação de vagas. Conta um pouquinho para mim, por favor, de que trata essa medida provisória? Na verdade, essa medida provisória é uma esperança muito grande para nós, eu que coordeno a Comissão Externa de Obras Paralisadas e Inacabadas há mais de 4 anos, né? A gente tem trabalhado nessa frente, a gente sabe da importância que é o que trata essa MP. Ela permite a repactuação, a reprogramação dessas obras, porque muitas vezes a obra que fica paralisada, inacabada, ela sofre uma desatualização de valores, ela sofre deterioração e com isso ela precisa de mais recursos, de uma reprogramação. E é disso que trata essa MP. Ela permite a repactuação, a reprogramação de valores. No caso da obra inacabada, que é aquela que está descoberta de convênio, o convênio venceu, não tem instrumento legal para tocar essa obra, a MP vai autorizar a repactuação dessa obra. Então, a gente vai, através da MP, dar segurança jurídica. Às vezes, o gestor tem um recurso, tem condições de concluir, mas ele tem uma preocupação de colocar recurso numa obra que foi orçada em outro valor, que tinha uma outra previsão e, de repente, ele não tem uma segurança jurídica. Essa MP ela vai autorizando essa repactuação, ela vai dar essa segurança jurídica e o mais importante, que eu considero a parte mais efetiva dela, coloca recurso para essa reprogramação. Então, são quase 4 bilhões de reais destinados para esse fim, que é esse pacto pela conclusão dessas obras. E essas são muitas escolas e creches, né? Na maioria A maioria são CMEIs, né? Um projeto, um programa de expansão que na época ele foi hipodimensionado, valorado, então o valor não dava para concluir, então houve um problema, um problema assim, concentrado nesse tipo de obra e com isso muitas na situação de paralisada ou inacabada. A previsão que nós temos, se conseguir concluir essas obras, é de mais 450 mil novas vagas em CMEIs no nosso país. É muita criança que precisa dessas escolas, não é isso? Exatamente. E uma obra paralisada, inacabada, ela traz, para além do prejuízo, né, ela traz também uma frustração muito grande na comunidade que vive ali ao redor daquela obra, né, que tem que conviver, né, com aquele mau uso do recurso público. Muitas vezes essas obras abandonadas, elas se também um lugar de drogadição, que se torna uma preocupação até com a questão da violência, né? Então a gente sabe que é uma tragédia nacional. A gente além tem daquela essas expectativa, né, de que a criança está ali olhando a escola inconclusa. Isso, o serviço público que não é entregue, né, à população. E é uma tragédia nacional. Em todos os cantos do Brasil a gente tem obras nessa situação. Então, a gente trabalhou nessa comissão externa, acompanhamos de perto a alteração da 8666, que era uma lei que sempre baseava a licitação. É a lei das licitações anterior, né? Anterior. Ela sempre, a prioridade dela, o critério principal era preço. Então, muitas vezes, jogava o preço lá embaixo, na hora que ganhava a licitação, vinha
a necessidade do aditivo, quando não conseguia, ou não muitas tinha vezes capacidade o abandono técnica, da obra. né? Exatamente. Então, essa lei atual, ela trouxe esses avanços, né? Então, para as próximas obras, a gente vai ter aí uma forma diferente de trabalhar. Questão do seguro também, que eu acho que é importantíssimo, porque ele vai tirando essas empresas que não têm muita credibilidade, né? Porque a empresa tem que ser segurada para tocar uma obra. Então, com isso, a gente vai melhorando. Mas a gente tem esse passivo que chega a 14 mil obras, né? E nesse caso... 14 mil em todo o país, de todos os tipos. Dessas, a gente está fazendo um recorte só de recursos do Fundo de Educação. Exatamente. Existem outras escolas que estão paralisadas, outras obras de escola estão paralisadas, mas que não tinham recursos do fundo, é isso? Exatamente. Temos outros tipos de obras rodoviárias, nós temos obras na saúde, inclusive nós vamos tentar incluir nessa MP também essas obras da saúde, importante, nós temos aí mais a previsão que a gente tem, os números que a gente tem é de 5 mil obras também na saúde, entre UBSs e outros tipos de unidades, né? Então a gente sabe que... E sofrem também desse mesmo mal de um contrato mal feito, de uma dificuldade de gestão. São várias causas, mas predomina a questão do projeto técnico mal elaborado, deficitário, né? Então isso com certeza dificulta muito. E a gente tem outras causas também, mas com certeza essa questão do projeto ela é preponderante. E a gente sabe que essa MP ela vem trazer uma resposta, eu acredito que vai ser muito importante, que a gente vai conseguir dar um passo importantíssimo na conclusão de muitas obras que estão nessa situação. Há uma hoje. Expectativa de tempo para que essas obras possam ser concluídas? É muito difícil precisar, porque cada caso é um caso. Na verdade, depende da reprogramação, cada município vai ter que fazer. Hoje, um gargalo que a gente tem também é justamente a capacidade técnica ou de contratação de equipe técnica dos municípios menores, né? Muitas vezes ele não tem condição de ter um técnico ali para fazer esses projetos num tempo muito ágil, né? Então isso às vezes é um entrave, mas dependendo da apresentação da reprogramação e tendo a disponibilidade de recursos, a gente acredita que nós vamos ter um avanço muito importante nessa questão aí nos próximos 2 anos. Muito bem. A senhora, enquanto relatora desta MP, teve a oportunidade de fazer 2 grandes audiências públicas, né? O que a senhora ouviu do outro lado, das pessoas envolvidas nesse processo todo? Isso, nós tivemos a participação dos órgãos de controle, TCU, CGU, tivemos a presença do FNDE, a presença da Confederação Nacional dos Municípios, né? Vários atores, Ministério Público, e esse é unânime, todos estão muito esperançosos com a aprovação dessa MP. Nós já tivemos outros programas, inclusive o Judiciário lançou o Destrava, tentando articular essa questão, porque muitas vezes era questão jurídica mesmo, de segurança jurídica, então precisava de ter o bom senso, né, para tentar liberar, né, e deixar a obra acontecer, e a gente vê que a MP ela vai trazer condições até de evitar esse tipo de transtorno, de impedimento. Então a gente sabe que é fantástico. Eu quero até de público aqui parabenizar a iniciativa do FNDE, a iniciativa deles, né, de trazer para nós essa MP, e eu fiquei assim vibrando com isso. A gente está muito empolgado com a aprovação e a gente acredita que vai ser consensual, que a gente vai ter. Nós estamos fazendo algumas alterações, nós recebemos 79 emendas, né, todas analisamos com muito carinho, estamos acatando várias importantes. Uma delas é poder incluir, até que não podia no texto original, as obras em tomada de conta especial. São aquelas obras que têm algum problema na prestação de conta, na execução, mas nós incluímos a inclusão dessas obras, mas, claro, garantindo a responsabilização de quem levou não essa obra de forma nenhuma, desde que seja possível responsabilizar quem levou essa obra à tomada de contas especial. Essa obra continua, apura-se a responsabilidade, cobra-se a responsabilidade, mas a obra tem que ser entregue e ela precisa ser concluída. Então a gente acredita que é um avanço. A questão dos critérios também, as obras que
que vão primeiro, que vão ser atendidas. A intenção do FNDE é fazer o máximo possível, mas dentro aquelas que têm projeto já, reprogramação aprovada pelo FNDE, aquelas que têm maior percentual de obra executada. Então, aquelas que estão mais próximas de conclusão. Então, essas que devem ser prioritárias, depois aquelas que têm o maior tempo de início, então é tempo de obra iniciada, que vai ser um critério também considerado, e algumas questões de comunidades quilombolas, distantes, que têm aí uma dificuldade de execução, uma dificuldade muito grande na execução, devido às dificuldades até pontuais e circunstanciais da localização. Então, esses também, das comunidades que representam. Então, essas também terão prioridade. Então, a gente tem aí conquistas importantes, né, contribuições importantes que chegaram até nós, o parecer vem contemplando tudo isso, né, e nós vamos, se Deus quiser, poder dar uma resposta a essa questão e continuar também operando, executando novas obras, né, concluir para começar e fortalecer novas obras, mas já com essa expertise e tentando falhar menos, diminuir esse número que para nós é vergonhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Flávia, pela sua aula sobre essa retomada de obras e desejo sucesso na relatoria. Obrigada, William, e vamos torcer para que a gente aprove e que isso se torne logo uma realidade no nosso país.